Oi, pessoal. Ó, a rotina de hoje, ela precisa ter muita atenção na explicação, ok? Então vamos lá. Faça o cabeçalho conforme estamos fazendo sempre. A letra da professora tá tremida porque é uma experiência nova, tá escrevendo com a caneta mágica. Coloquem a data de hoje, o dia, mês e ano. A rotina, língua portuguesa e matemática. Escrevam língua portuguesa, ler e escrever, volume 2, sequência didática, mudança de foco narrativo, tempo e lugar. Atividade 4B, revisão de textos produzidos pelos alunos, páginas 204. É essa aqui, ó. Tá falando assim, atividade 4B. Revisão dos textos produzidos pelos alunos. Após a reescrita do conto em dupla, seu professor organizará algumas revisões pontuais, verificando questões de coerência e uso dos verbos e pronomes, foco narrativo e coerência. Fará algumas marcações nos trechos do texto que estejam comprometidos, escrevendo pequenos bilhetes sugerindo alterações necessárias. Nas duplas, leiam e discutam esses apontamentos para que o texto fique bem escrito. Seu professor auxiliará no que for necessário. Então, pessoal, o trecho do texto O Casamento de Emília está precisando ser revisado. O que você mudaria nesse texto? Tá assim, chegou a hora, vieram vindo os noivos, eu estava de vestido branco e viu rabicó de cartola e faixa de seda em torno ao pescoço. Esse texto, esse trechinho, ele tá tendo erros. Na parte do chegou, na parte do hora, que é uma parte da escrita, nós escrevemos dessa maneira, juntinho na folha. O que que vocês falam? O que que vocês me dizem? Vieram vindo os noivos. Lembra que é para mudar o foco narrativo, que é para nós escrevermos como se fôssemos a Emília? Está certo essa parte ou não? E essa parte, e viu? É véu ou é viu? Esse rabicó, ele tem que ficar na linha de baixo, porque veja só, aqui ó, era para ter um ponto e uma vírgula. Olha esse pedação, tá certo ou tá errado? O que que vocês vão fazer? Vão corrigir esse pedaço no caderno. Então, primeira coisa, vocês vão escrever o casamento de Emília e vão se basear nesse trecho aqui, tá? É para corrigir esse trecho no caderno, ok? Terminado, vamos para a matemática. Coloque mais sequência 23. Vamos corrigir a página 54 e depois faremos a página 55 e 56. Então, vejam só. A professora Mariana pediu para seus alunos que pintassem a quarta parte de uma figura retangular desenhada na lousa. Observem as respostas de seus alunos: Pedro, Joana, Mário e Vanessa. Converse com o colega e verifique as respostas desses alunos estão corretas ou não, justificando oralmente a sua escolha. Pessoal, o que acontece? A fração, ela é divisão, então ela tem que ser igualzinha. Então, teria que dividir as quatro partes igualzinha. Veja, o Pedro tá totalmente diferente, ó. Esse pedaço, ele é maior do que esses dois e maior do que o último. Olha o Mário, ele dividiu 3 pedaços iguais, o último ficou diferente. A Joana, ela só dividiu uma partinha. E a Vanessa, ó, ela dividiu no meio o mesmo tanto, a mesma quantidade para todos os pedaços e pegou a quarta parte. Então, quem é que está correto?
A Vanessa, pois ela está dividido igualmente. Agora vamos aqui. Em seguida, ela desenhou outra figura e perguntou qual é a fração que representa a parte pintada em relação à figura toda. Observe as respostas. Ana, Irani, Helena e Sérgio. O que eles teriam que fazer? Primeiro, colocar a quantidade, o todo, numerar o todo. Deu 9. Então, 9 representa o todo, o inteiro e o denominador. Então, ele vai ficar na parte de baixo da fração. E quantas partes foram tomadas, pintadas? 2. Então, qual é a fração que nós temos 2 sobre 9? O Sérgio. Então, Sérgio está correto, pois ele escreveu corretamente. O denominador, o todo, é igual a 9 e o numerador 2, formando 2 nonos. Agora aqui, a professora Mariana propôs a seus alunos que resolvessem a questão. Liguem cada figura ao número que representa a parte pintada em relação à figura toda. Em seguida, a sua escrita por extenso. Turminha, não dá para perceber qual é a parte pintada. Então, pintem, por favor, no livro de vocês conforme eu pintei aí, ok? Como que nós faremos, como vamos fazer esse exercício? Primeiro, vamos enumerar a figura, igual eu fiz aqui. Então, a primeira figura, ela tem 8 partes. Quantas partes foram pintadas? 7. Então, a fração é 7/8. Eu liguei com a parte por extenso. Isso vocês farão em todos os outros, ok? E aqui, observe a figura do quadro acima e circule em cada item a seguir o maior número. Justifique a sua escolha. Esse exercício eu quero ver como vocês farão, certo? E é o próximo, a atividade 23.3. Você tem alguma coleção? Lucas coleciona os carrinhos. Observe a coleção de Lucas e responda quantos são os carrinhos. Primeiro a gente precisa saber o total de carrinhos. Lucas quer dar a seu amigo Pedro a quarta parte de seus carrinhos. Como poderá separá-los? Circule na figura acima a parte que ficará com Pedro. Pessoal, primeiro vocês precisam saber qual é o valor dessa quarta parte. Lembra que fração significa divisão? Então, essa divisão, o que vocês vão ter que fazer? O total de carrinhos vão dividir por... O que significa a quarta parte? Quantos carrinhos Pedro receberá? Então, o resultado da divisão é o que vai receber Pedro. E quantos carrinhos Lucas ficará? O que sobrou para Lucas? É uma outra conta que teremos que fazer. Em seguida, Lucas guardou a terça parte do que restou e deu os demais para Ricardo. Quantos carrinhos Lucas guardou? Aí é uma outra coisa. O restante, nós temos que fazer a divisão por... O que significa terça parte? Terminado, mandem as fotos para mim. Bom final de semana para todos.